Olá, tudo bem com você? Este é mais um Teologia Essencial. E hoje falaremos sobre a onisciência de Deus. Deus vê, Deus conhece. Provérbios 15, versículo 3 diz: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando maus e bons. A onisciência é uma palavra que significa conhecer plenamente todas as coisas. A Escritura declara que os olhos de Deus percorrem todos os lugares. Ele busca todos os corações e observa os caminhos de cada um. O primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7, deixa isso muito claro. Bem como o primeiro livro dos Reis, capítulo 8, versículo 39. Também o Salmo 139, do versículo 1 ao versículo 6. Ou seja, nesses textos e em muitos outros podemos contemplar, podemos entender, podemos perceber a onisciência de Deus. Deus conhece a cada um. Ele conhece não somente a cada um, mas cada coisa sobre todas as coisas e sobre todas as pessoas. Nos seus intrincados relacionamentos, Deus não se perde. Deus não somente conhece, como Ele percebe, organiza, como Ele faz com que todas essas ramificações se entrelacem de uma maneira plena e perfeita. Deus vê e Deus conhece. Além de Deus ver e Deus conhece, a gente precisamos entender também que dentro disso está o conhecimento a respeito do presente, passado e futuro. Ele não conhece mais o passado como nós, em relação ao presente e ao futuro. Ele conhece presente, passado e futuro, todos ligados, interligados, conectados profundamente. Nós, por exemplo, que somos seres falhos e finitos, conhecemos apenas o passado. E alguns aspectos do passado nós não conseguimos entender ou traduzir plenamente o passado. Ainda que relatemos, ainda que escrevamos livros, nós jamais poderemos conhecer o passado plenamente. Deus vê e Deus conhece. Ele conhece possíveis eventos que nunca aconteceram, bem como os eventos que acontecem. Nessa relação complexa do tempo, ele não somente conhece, como ele desenha, como ele arquitetou tudo como deveria ser. Deus vê e Deus conhece. Todo o seu conhecimento está imediatamente, diretamente disponível em sua mente. Não é como se Deus fosse um computador que fosse acessar um conhecimento. Ainda que os computadores mais poderosos possam fazer isso em milésimos de segundos, não se compara ao conhecimento de Deus. Os escritos bíblicos vão relatar isso de uma forma muito bela, muito interessante. Os próprios escritores bíblicos se surpreendem com a capacidade da mente de Deus. O apóstolo Paulo mesmo, no capítulo 11 da carta aos Romanos, ele diz: que profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus. Paulo está estupefato, extasiado com o conhecimento de Deus em sua complexidade, em sua profundidade. Esse conhecimento, obviamente, está direcionado à soberania de Deus, pois Ele conhece cada coisa, tanto em si mesmo, como em relação às outras coisas existentes. Por quê? Porque Ele as criou. Não somente as criou, como Ele mesmo sustenta e faz funcionar todas as coisas, a todo momento, de acordo com seus planos para cada uma dessas coisas, como o mesmo apóstolo Paulo nos ensina na carta aos Efésios, capítulo 1, versículo 11. E é interessante pensarmos nesse aspecto da onisciência de Deus, nesse atributo de Deus. Porque para nós cristãos, o conhecimento de Deus traz a certeza de que Ele não foi esquecido.
Por mais terrível que seja a situação, por mais dolorosa, por mais complexa que possa parecer, o cristão real, verdadeiro, que busca uma intimidade com seu Senhor, ele entende isso, que ele não foi esquecido, mas ele está sendo cuidado, tratado de acordo com aquilo que o próprio Deus estabeleceu. Por isso, não estamos dizendo que seja fácil, muito pelo contrário. Nos dias mais escuros da alma, encontramos dificuldade de entender esse plano perfeito de Deus. No emaranhado da perfeição de Deus, se assim podemos dizer, né? Nós nos perdemos, mas Ele não. A qualquer pessoa, no entanto, que não está aos pés do Senhor, não serve ao Senhor verdadeiro, né? Essa verdade deve trazer pavor. Pelo simples fato de que nada, nenhum pecado, nenhum ato, nenhum pensamento fica escondido do Criador. E isso, com certeza, deve trazer uma reflexão profunda para aqueles que não são cristãos. Existe alguém que sabe e conhece tudo que eu penso, faço e falo. E não somente os meus atos, mas Ele conhece a mim mesmo. Ele conhece profundamente o ser humano. Nenhum dos seus pecados ficarão escondidos. Este foi mais um Teologia Essencial. Nós falamos sobre a onisciência de Deus. Deus vê e Deus conhece.